É a conclusão da campanha da Caridade em Ação, Amor e Movimento. A gente realizou o dia D ali na Avenida Tomás Ribeiro. A gente queria muito agradecer a todos aqueles que estiveram lá hoje pela manhã fazendo suas doações, os que fizeram suas doações ao longo do mês. A gente recebeu bastante ração, bastante alimento. As famílias que são beneficiadas pelo projeto social aqui do Centro Espírita Irmã Sheila amanhã vão receber essas cestas que já estão terminando de ser montadas aqui na cozinha. E a Associação de Protetores também vai receber, né, alimento para os nossos irmãozinhos menores, que a Socorrinha cuida com muito carinho. Então, queria agradecer muito a todos que colaboraram, pessoal que durante o mês de julho inteiro, né, saiu repostando nas suas redes sociais, que ajudou muito. Os meninos das FMs Cidade e da FM... Qual foi que a Graça foi? Não, foi a Cidade, foi a Família, não? Foram duas FMs, eu lembro bem da FM Cidade, que foi a que eu estive lá como que possível fazendo a divulgação. Agradecer a todos eles, né, por essa colaboração. Pedir a vocês que, por gentileza, coloquem os celulares no modo silencioso. A gente vai começar o nosso trabalho. Também avisar que lá fora a gente tem lanche, venda de livros, que ajudam na manutenção dessa casa, porque a gente não cobra dízimo e nem obriga ninguém a pagar nada, porque aqui é dar de graça o que de graça receber. Tá bom? A gente também inicia, a partir da próxima semana, nós retomamos os nossos estudos aos domingos às 16 horas. E a gente vai começar a estudar a obra Nos Bastidores da Mediunidade. E é um estudo aberto para todas as pessoas que se interessam pelo tema. Também retornamos os nossos estudos do EJA, que agora vão ser online, às terças-feiras, às 20 horas, para aqueles que se interessarem. E vamos retornar a evangelização infantil também. Também vamos retornar o estudo da Joana de Ângeles, da Gênesis, André Luiz. Estou esquecendo de algum? Porque são tantos. Acho que sim. Evolução dos Mundos do André Luiz, Joana de Ângeles, a obra Gênesis, estudo do ESD, estudo dos Bastidores da Mediunidade, e às segundas-feiras, a partir das 19 horas, estudo do Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos e o passe, tá bom? É muito estudo, minha gente, que a responsabilidade também é grande. Então, olha só, vou ler a mensagem 147 do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino. É um livro bem curtinho, é bom para fazer acompanhamento, inclusive do Evangelho no Lar. E a mensagem é a 147, que diz assim: a cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida, mas a interferência é uma das mais desagradáveis. Ajude sem interferir. Não imponha seu ponto de vista quando ajuda alguém, simplesmente ajude. A cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então coopere com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e de pensar. Não temos o direito de interferir na vida de ninguém. Mensagem de Torres Pastorino. Então a gente vai fazer a nossa prece inicial, aproveitar esse momento e agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez reunidos em seu nome. Rogar a espiritualidade amiga que derrame sobre esse ambiente e sobre todos nós que estamos aqui presentes, presencialmente, virtualmente, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Rogar a Jesus que derrame as suas bênçãos, o seu amor e a sua luz sobre todos nós. Que nós possamos, através das palavras do nosso querido amigo George, assimilar os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz em forma sublime de divinos conselhos, a fim de que possamos nos melhorar, nos educar e levarmos para a nossa vida cotidiana os aprendizados aqui adquiridos. Fica conosco, Mestre amado, ilumina o nosso companheiro de tarefa, George, para que ele possa encher os nossos corações com as lições da gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Com você, George Lima, da FEP, da Federação de Vida Piauiense. Esse da FEP é uma brincadeira, que é só isso. Gente, boa tarde.
alegria estar aqui mais uma vez com vocês, falar sobre esse tema, que é um tema muito caro, um tema muito interessante e que, quando eu visualizei assim pela primeira vez o tema, me debruçar para que eu pudesse aqui trazer alguns apontamentos para vocês, eu tinha uma visão, tinha um olhar, como a própria Joana de Ângeles vai falar, numa obra chamada Psicologia da Gratidão, fica como sugestão de leitura, é um livro assim, apesar de um pouco complexo, mas ele traz, ela vai ali construindo um caminho para que a gente possa entender os elementos principais da importância da gratidão. Então, o elemento inicial que ela traz, o nosso entendimento, que ela diz que é um entendimento ainda muito limitado, de que a gratidão é uma retribuição por algo de bom que a gente recebe. Que a gente, através aí da nossa formação cultural, da nossa formação educacional, a gente foi aprendendo a agradecer desta forma. Então, os nossos pais, os nossos familiares, eles vão ali nos orientando a dizer qual é a palavrinha mágica, como é que se diz quando a gente recebe algo e é obrigado, Então a gente agradece. Mas aí ela vai dizer que nós precisamos ampliar o nosso olhar e o nosso entendimento sobre a gratidão. Joana e Emmanuel vão conceituar ali como a filha do amor. E a Joana de Ângeles vai dizer que o nosso propósito de vida, o nosso propósito existencial, e aí a gente pode pensar nessa perspectiva de espírito imortal, ela vai dizer uma visão imortalista, a gente pensando para além desta vida, é a felicidade. Mas essa felicidade, ou a gente pode chamar de plenitude de ser, ela diz que vai estar muito relacionada a sentido de vida. A quais sentidos a gente vai ali construindo na nossa vida, que tem muito a ver com aquilo que a gente começa a pensar, sobre o que eu quero ser, que caminhos eu vou percorrer. A gente, quando está ali na adolescência, se encaminhando para a vida adulta, começa a pensar assim, em profissão, que faculdade que eu vou fazer, estudar, ou se eu vou trabalhar, o que eu quero trabalhar. Então ela vai começando a construir, a mostrar assim, olha, a gente precisa começar a pensar nos nossos sentidos, e aí a gente amplia, sentido existencial. E aí, para a gente começar a pensar sobre sentido, a gente precisa começar a refletir, começar a pensar sobre si, quem nós somos, de onde nós viemos. E aí Paulo de Tarso, ele tem uma carta que ele escreve aos Colossenses, a segunda epístola, a terceira epístola que ele direciona aos Colossenses, mas ele também tem uma carta que ele escreve aos Telassonicenses. Essas epístolas, na grande maioria das vezes, são orientações e recomendações aos cristãos daquela época, que muito semelhante a nós, já conhecemos o Evangelho, a gente já se afeiçoa, a gente assim, acha legal, acha bonito, traz um consolo para a gente, mas ele tinha uma grande preocupação em como a gente vivencia o Evangelho do Cristo. E ele, como ninguém, é uma referência, porque ele vai falar do seu próprio testemunho. Então, à medida que ele vai escrevendo ali, quem conhece a história de Paulo de Tarso, pode, se desejar, ler uma obra do Emmanuel, Paulo Estevo, que ele vai discorrer ali naquelas páginas, todo o processo de transformação e mudança, de sentido de vida de Saulo, que se torna Paulo, de perseguidor de cristãos a perseguido, porque ele vai passando por esse processo de transformação. E aí nessas duas epístolas voltadas para esses dois povos, ele vai pontuar, ele vai trazer, ele vai fazer referência à gratidão. Então,
ele vai pontuar, por exemplo, para os Colossenses, né, sobre essa importância de a gente ter um equilíbrio entre vida física e vida espiritual. Porque Paulo faz essa referência de que quando a gente começa a conhecer, quando a gente começa a dar importância, né, para os conhecimentos de Jesus, né, então ele está dizendo que esse processo, né, em que a gente começa a olhar para a nossa saúde espiritual, diz que é um processo de renovação. Então a gente começa a se renovar porque a gente ali vai, né, se permitindo, né, conhecer coisas novas, né? Então ele diz, olha, ali é um processo de renovação que a gente vai ali se debruçando sobre novos conhecimentos e a partir desses conhecimentos a gente cria ali novos roteiros para si, né? Então a gente vai se debruçar ali, né, sobre o que Jesus nos fala sobre amor, sobre o que Jesus nos fala sobre dor, né, sobre o que Jesus nos fala sobre que caminhada a gente deve seguir e a partir disso, né, aplicar ou dar aplicabilidade na nossa vida, né? Daí os Espíritos falarem que o Evangelho, né, é letra viva, não é letra morta, porque a gente tem que trazer essa aplicabilidade para o nosso cotidiano. E aí Paulo nessa carta, ele vai fazer essa referência de que cada um de nós que nos renovamos em Cristo, ou seja, a gente já se permite conhecer, a gente se afeiçoa ao Evangelho do Cristo, e aí ele diz, olha, há necessidade de que cada um de nós dê importância, né, e comece a pensar, a refletir, né, sobre o que é viver em e com Cristo e por Cristo. E aí ele vai dizer que há uma trajetória, a gente, né, ou há um passo a passo ali que a gente deve percorrer, né? E aí e Joana vai falar nessa obra, Psicologia da Gratidão, né, que ela vai mostrar ali que a gratidão, ela deixa de ser um ato convencional, né? Então a gente chega, né, agradece por uma gentileza, né, e ela diz que passa a fazer parte de nós, né? É algo que vai ser algo muito natural e que através da gratidão a gente vai constituindo ali novos valores e novos sentimentos em si, né? Em nós, né? Em si, em cada um de nós. É porque ela diz, olha, através da gratidão a gente vai constituir em nossos corações a alegria, a harmonia, o bem-estar e a esperança. Ela diz, quando a gente é grato, a gente passa a reconhecer, mas esse reconhecimento não é só um ato convencional, não é algo que a gente faz por educação, mas que faz parte de nós. Então, naturalmente, a gente vai, né, ter essa retribuição ou essa atitude retributiva. E aí, né, a partir dessa visão imortalista ou dessa renovação de valores que a gente, né, vai fazendo à medida que a gente conhece, né, ou seja, tendo conhecimento, né, como lume, aí Joana, né, e Paulo também vai nos dizer que a gente pouco a pouco vai se transformando e vai fazendo esse processo de mudança de valores. Então ele vai nos dizer que a inveja, a raiva, que ele chama de ira, e vários outros valores vão perdendo o seu lugar em detrimento da caridade, do amor, né, da alegria, que são necessários para que a gente possa, assim, permitir, né, viver esses ensinamentos que o Cristo nos apresenta e a gente consiga ali constituir a felicidade que a gente tanto almeja. E aí, Joana, nessa obra, vai dizer assim, olha, a gente precisa ter cuidado, principalmente porque a nossa formação cultural e educacional da atualidade, né, muitas vezes relaciona esse conceito de felicidade, de bem-estar ao ter. E aí ela diz que muitos dos nossos conflitos existenciais partem daí, porque a gente tem aquela ideia de que felicidade
é ter e viver as coisas materiais. E aí ela diz que está para além disso. Porque quando a gente passa a viver refém das coisas materiais, ela diz que muitas vezes os conflitos eles vão surgindo, porque os nossos valores de referência estão atrelados às coisas, né, passageiras. Aí, exemplo, né, a gente tem, por exemplo, um modelo de beleza. E aí, muitas vezes, a gente relaciona o nosso modelo ao modelo que o mundo nos apresenta. E aí, a gente não consegue compreender que a nossa beleza é uma beleza diferente daquela. E que isso não faz com que a gente não seja belo. Mas a referência que nos é apresentada é aquela. E a gente muitas vezes começa a criar, né, baixa autoestima, medo, e a gerar muitos outros conflitos, né, que ela diz que são conflitos da atualidade, que vão desembocar muitas vezes, né, em manifestações de raiva, de ira e, consequentemente, de ingratidão. Que ela diz que está muito relacionada ali à nossa rebeldia. E essa rebeldia parte de quê? De desconhecimento de quem nós somos e de que relação a gente constitui com o mundo. Essa relação consigo e essa, né, relação com o outro. Então ela vai dizer, olha, esse conceito de gratidão que está ali muito relacionado ao bem ou ao favor que a gente recebe, né, de forma devolutiva, é algo ainda muito simples, né? A gente precisa ampliar, e essa ampliação ela vai se dar, né, e Paulo diz isso na carta, através do conhecimento, né? Então o conhecimento é o item fundamental, indispensável, porque vai nos estimular à criticidade e vai nos estimular ao exercício da reflexão, né? Então, a gente não vai viver o cotidiano, né, de forma muito automática. A gente vai começar a parar para perceber, por exemplo, né, que sentimentos estão aqui mais prevalentes em meu coração. De que forma eu agir com o outro, né? De que forma eu quero que, né, as pessoas comecem a agir comigo, começar a compreender que se nós temos leis que regem o universo e a gente só colhe aquilo que a gente planta, né, a gente começa a refletir, né? Então, o que é que a gente está plantando no mundo? Então, assim, que relações eu estou estabelecendo, né? Porque a própria doutrina espírita, né, vai dizer isso, somos seres sociáveis, porque através do outro a gente vai aprendendo, né? Então, cada pessoa que a gente vai conhecendo ao longo do caminho, a gente vai plantando algo. E aí, né, o próprio Emmanuel, numa mensagem na obra Fonte Viva, ele vai dizer que a grande maioria de nós só espera as graças, mas a gente não se esforça para ministrá-las. Ou seja, a gente, na grande maioria das vezes, né, e aí por desconhecimento mesmo, né, a gente não percebe, né, que a gente só vai colher aquilo que a gente plantar. Então a gente precisa sedimentar e estruturar o caminho. Então muitas vezes a gente quer que as pessoas sejam afáveis, alegres, simpáticas, nos ajudem de todas as formas, mas aí a gente, né, tem que parar para refletir, né, de quantas vezes, né, a gente contribuiu para que isso acontecesse. E se for de forma natural, né, certamente a gente, por exemplo, vai ser afável, vai ser amistoso, né, com alguém que provavelmente em algum momento construiu esse caminho de amistosidade, de amizade, de carinho. Então a gente tem que começar a compreender, né, que tudo é parte de nós e vem para nós. E a Joana vai, né, trazer esse apontamento profundo de que a gratidão vai ser uma retribuição natural que a gente vai manifestar por tudo que nos acontece. Aí ela diz, olha, nós temos que ser gratos também por tudo que a gente não considera bom na nossa vida. Porque ela diz,
tudo é caminho para a gente chegar aonde a gente está e para onde nós devemos ir. E aí ela diz, a nossa compreensão limitada ou a nossa imaturidade psicológica, né, já que ela vai estruturando ali essa obra nas teorias da psicologia, ela vai dizer que a gente começa a entender ou a querer que a nossa vida seja toda estruturada na facilidade. Ela diz, sermos muito imaturos, a gente querer uma vida fácil, onde a gente tenha tudo na mão. Sendo que o nosso propósito aqui não é esse. Nosso propósito aqui, né, como seres independentes, como seres autônomos que somos, é a gente ir fazendo as nossas conquistas de valores, né, imortais, né, que são os nossos tesouros, através das experiências e através das vivências que a gente vai tendo aí ao longo da nossa caminhada. E aí ela vai nos falar, né, que a gratidão, ela tem ali um significado pela grafia que está ali relacionado ou significa literalmente graça ou tudo que se traduz como agradável. E aí, por extensão, significaria um reconhecimento agradável por tudo que se recebe e por tudo, né, que é concedido. E aí ela diz que a gratidão, né, nessa perspectiva imortalista, seria a expressão do amadurecimento psicológico, né, do indivíduo, de cada um de nós. Porque a gente, quando a gente começa a entender, né, a gratidão, a necessidade dessa gratidão, a gente começa a ter a vivência de sentimentos que são mais nobres, né, desses sentimentos que fazem com que a gente chegue aonde nós devemos chegar, que é a felicidade, a plenitude do ser, a integralidade, né, do ser. E aí a gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar diversos trechos, né, que fazem referência à gratidão. E um deles em especial está lá no capítulo, se não me engano, é o 24, né, que é honrai ao vosso pai e à vossa mãe. E aí, no último item, que é instruções dos Espíritos, eles vão falar lá sobre a ingratidão dos filhos, né, que é uma exemplificação do que a Joana de Ângeles vai escorrendo sobre a gratidão nessa obra, né? Então, os Espíritos vão falar lá nesse item, né, dessa relação entre direitos e deveres. Né? Em cada um de nós, a gente vê lá no Evangelho conceituando a necessidade, a importância do dever. Então, a gente não está aqui para passeio. E aí a Joana vai falar desse compromisso que nós temos com a nossa família, que são aqueles seres que nós estamos ali mais próximos, né, e com o maior tempo possível. Então a gente cria ali um elo de proximidade que tem o propósito de a gente criar ali afetos. Né? Então a gente vai se afeiçoar e vai construindo ali elementos de afeição que se tornam amizade, que tem esse propósito de se tornar amor. E aí há um dever dos filhos para com os pais. Né? E aí o Evangelho vai mostrar isso como sendo o quê? Como sendo um exercício de gratidão. É um exercício de retribuição por tudo que aqueles espíritos fizeram ao longo da vida. Então é um dever, é um compromisso dos filhos para com os pais, ele diz, quando na sua velhice esses filhos possam retribuir todo o investimento, e é importante que a gente diga que não é um investimento material, remuneratório, em dinheiro, mas um investimento em afeto, um investimento em cuidado, um investimento em atenção, que ele até traz o exemplo lá. Então, muitos dos filhos, né, muitas vezes pegam o cômodo da casa, deixam o pai lá, né, e isso não é suficiente. Na verdade,
né, está para além disso. A necessidade da atenção, do cuidado, do afeto, dessa demonstração, dessa verbalização, porque isso vai ser, né, um exercício dessa manifestação, dessa retribuição, dessa construção desses afetos, dessa proximidade entre esses espíritos. E aí a gente pode, né, aqui, claro, pontuar. Ele está plantando, né, ali o sentimento, o carinho, o cuidado, muitas vezes a alegria, porque aqueles irmãos estão chegando a uma etapa da vida, né, que é uma etapa muitas vezes que fica com muita ociosidade, que requer um carinho, um cuidado especial, que requer atenção muitas vezes. Então a gente vai em diversos momentos ouvir a mesma história. E aí muitos de nós, muitas vezes, nos irritamos por ouvir a mesma história da mesma forma, né? E aí requer de nós, que a própria Joana vai dizer, né, o quanto, por exemplo, a irritabilidade, o quanto a raiva, o quanto a inveja, ela vai ali se estruturando na nossa mente, criando ali neurotransmissores que nos desarmonizam. Então ela vai dizendo assim, dessa necessidade de a gente, né, começar a se conhecer nessa relação corpo-espírito e de entender que as nossas escolhas vão nos impactando cotidianamente das mais diversas formas. Então as escolhas que a gente faz, né, de ser amistoso, a escolha que a gente faz de ser companheiro, a escolha que a gente faz de ser amigo, a escolha que a gente faz do auxílio ao próximo, em todos os ambientes que a gente se encontre, cooperem para que a gente possa, né, ter na essência e na prática essa renovação que a gente tanto busca através desses valores que Jesus nos orienta. Em especial por aqueles que a gente não tem nenhum tipo de afeição, né? Que Jesus traduz como amar os nossos inimigos. Esse amar os nossos inimigos é a gente justamente colaborar, contribuir com aqueles que muitas vezes não gostam de nós, não nos apraz, mas nesse exercício renovador de busca da mudança, a gente vai ter o nosso dever, o nosso compromisso nesse processo de mudança. E aí, esse exercício da gratidão, né, que, por exemplo, Joana vai falar de que maneira a gente pode, assim, na prática, né, no nosso cotidiano, começar esse exercício da gratidão. Que aí ela pontua, vai além de palavras, né, vai para muito além das palavras, então vai muito para além do obrigado. Né, são os atos, como ela diz, que são considerados esse processo de renovação nossa. E aí ela diz que um dos primeiros passos, né, para além, claro, desse ato de agradecer, que ela diz que é o primeiro passo, ele é importante e tão necessário quanto os outros, é a gente exercitar compaixão. Então ela diz que quando a gente começa a ser compassivo, a gente começa a olhar para o outro como um ser individual que tem as suas qualidades, que tem as suas imperfeições e porque as qualidades e imperfeições são deles. Porque muitas vezes a gente constrói uma perspectiva do outro a partir do nosso olhar e a partir do que a gente conhece. Então muitas vezes, né, quando a pessoa não faz algo que nos agrada, aí a gente muitas vezes começa a construir ali sentimentos diferentes com a pessoa. Então ele vai dizendo, olha, dentro da família certamente a gente tem aqueles parentes, a gente tem aqueles familiares que a gente tem conflitos, que a gente não tem muita proximidade, que a gente não se dá bem. E aí ela diz, primeiro exercício junto, né, a esses irmãos é a compaixão. Então muitas vezes nós não precisamos, naquele primeiro momento, muitas vezes forçar, né, porque às vezes
aquele parente não quer ter contato conosco, não interessa a ele, né? Mas a gente, a partir do nosso olhar compassivo, entendendo, né, que a gente está fazendo a nossa parte, que ele não quer, e que está tudo bem ele não querer, porque é uma escolha dele, assim como nós temos as nossas, que ele é uma pessoa difícil, mas é uma escolha dele ser uma pessoa difícil, e eu vou contribuir para que ali esteja, por exemplo, espaço aberto, para que futuramente possa existir uma amizade, possa existir uma proximidade, e aí a gente muitas vezes tem as oportunidades que a espiritualidade nos apresenta, de dar um apoio, de dar a mão, muitas vezes em algum momento de dificuldade. Aquele parente nos procura para dialogar, para conversar. Muitas vezes sabe que a gente frequenta o centro espírita, é espírita e quer entender uma outra perspectiva, né, o que está acontecendo. Às vezes quer só um abraço, às vezes quer só um ouvido amigo. Então a gente tem diversas oportunidades de construir, né, aí a gente pode falar, uma nova psicosfera, uma nova relação energética, uma nova relação espiritual e uma nova relação nesse momento em que a gente se encontra. E a partir desse primeiro passo, a gente vai ali, pouco a pouco, né, criando novos laços com aqueles que estão mais próximos de nós, que são os nossos parentes, os nossos familiares, que a própria doutrina espírita vai dizer, né, que tem também aquele plus de reparação. Então são espíritos que muitas vezes precisam ali dessa oportunidade de mudar os sentimentos que os unem, né? Às vezes é sentimento de ódio, às vezes é sentimento de raiva, às vezes é sentimento de rancor, e essa mudança é necessária e se dá através das ligações familiares. Aí o Evangelho do Espiritismo tem um exemplo que eu não lembro, que eu não coloquei como referência aqui, né, da senhora que vai lá fazer, né, caridade. Então ela vai lá, ela não se identifica, ela vai no hospital, ela vai em diversos lugares, e aí o Evangelho vai mostrar o que é que acontece desses atos, né, que ela pratica e que ela não quer ser reconhecida, ela não se apresenta. Ela vai pelo simples desejo de contribuir com aquelas pessoas que estão necessitadas, respeitando as condições de cada um. Então, o próprio Evangelho diz que à noite, né, então, uma chuva de luzes, né, percorre um ambiente espiritual como um sinal de gratidão pelo ato que ela contribuiu. E aí ela vai pontuar lá da diversidade de pessoas diferentes, de diversos credos, raças, que, né, estão emanando boas energias para aquela senhora em gratidão ou em retribuição ao que elas receberam, que está para além do convencional, para a gente compreender a profundidade da gratidão, porque, né, a partir daquele ato praticado por ela, né, pelo simples desejo de fazer, né, ela recebeu em retribuição. Aí a gente pode lembrar ali da relação plantio, colheita, ação e reação, dar e receber, que esse é o movimento da vida, que Jesus nos apresenta, e que Joana vai pontuar, dizendo que isso, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai aprofundando o nosso conhecimento, aí a gente vai compreendendo o nosso papel, e naturalmente nós vamos fazer isso. E aí ela diz que quando a gente segue a dinâmica da nossa vida, nós estamos sendo gratos a Deus. Porque a gente, muitas vezes, nas dificuldades, nós temos as nossas dificuldades, nós estamos sentindo as nossas dores, mas a gente compreende essa necessidade de seguir em frente, ou a necessidade de buscar soluções para as nossas problemáticas. E aí Joana diz, quando a gente vai em busca dessas soluções, sejam soluções de quaisquer natureza nas nossas vidas, então nós estamos já, como ela diz, nós estamos louvando a Deus pela vida que a gente vem recebendo, porque a gente está seguindo a dinâmica natural, que é uma dinâmica de ação e uma dinâmica de mudança.
quando a gente vai em busca de resolver as nossas problemáticas, as nossas dificuldades, a gente vai em busca do propósito que a doutrina espírita nos aponta, né? Que é de mudança, que é de renovação, que é de iluminação do ser. E aí é necessário, por exemplo, que a gente tenha cuidado, né, como ela diz, para a gente distinguir sensações e emoções, né, porque ela diz que sensações estão muito ligadas ao material, né, e as emoções são algo muito mais profundo. E aí ela vai dizer, exemplo, né, a sensação de poder, a sensação de viver aquele efêmero, né, que é aquele prazer de a gente sair, se divertir numa festa, que ela diz que é algo ocasional, que é algo, né, efêmero, que está diferente daquilo que a gente vai vivenciando, sentindo e construindo de novo em nossos corações. Então, muitas vezes, quando ela fala dessa sensação do poder, dessa relação das sensações efêmeras que nos trazem muitas vezes êxtase, mas é algo ocasional, é diferente, né, dessas relações, das ações que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, que vão nos permitindo constituir essas novas emoções. São emoções de alegria, são emoções de harmonia, são emoções, né, de paz. Então ela vai nos dizer que a gente tem que ter, né, esse cuidado, que isso ao longo da nossa vida e do nosso amadurecimento a gente vai compreendendo e naturalmente a gente vai se direcionando naquilo que é importante, é necessário, naquilo que deixa de ser. É até que horas, Adriana? Esqueci de perguntar. Das 6, ok. E aí, né, ela nos diz que a gratidão real e nobre vai além dessa retribuição gentil, afável, benéfica e que está para além, né, das alegrias. Então, as manifestações de situações desagradáveis, de dor, né, ou como ela fala, de sombra, desses enfrentamentos dificultosos, também requerem de nós, né, esse olhar como uma manifestação de gratidão. Então, muitas vezes ela vai dar um exemplo lá, né, alguém que vivenciou uma tragédia e perdeu tudo. Então ela diz, olha, tudo é a oportunidade desse exercício da constituição de um novo olhar sobre as coisas. Então ela diz, aquela pessoa tem a oportunidade de agradecer pela vida, que ela ainda está viva, ela ainda tem a oportunidade, né, de trilhar um caminho e ir conquistando ou reconquistando tudo aquilo de material que é necessário para a sua manutenção. Porque a Emmanuel vai falar lá na obra Fonte Viva que esse amadurecimento psicológico vai estar muito relacionado ao olhar que a gente tem sobre as coisas. Aí ele traz o exemplo. O espinho que fere é também o que protege. Né? O lixo que fede é também o lixo que perfuma, porque muitas vezes naquele lixo nasce uma flor que vai perfumar o ambiente. Então Joana vai nos mostrar nessa obra, que Paulo nessa carta vai escrevendo, né, que esse processo de amadurecimento está nessa relação de conhecimento, está na relação de vivência, que está ali ligado às escolhas que a gente faz ao longo do nosso caminho. Né? Podem ser as escolhas de só conhecer o Evangelho e não romper essa etapa, porque ali é a primeira etapa é a gente conhecer, a gente se afeiçoa, a gente acha bonito. Aí quando a gente começa, né, essa vivência na prática, a gente vai encontrando as dificuldades, porque a gente tem que ir plantando tudo aquilo que o Evangelho nos aponta, para que a gente possa colher. E aí, claro, né, como todo estudante, né, na medida que a gente vai aplicando, para a gente provar se a gente realmente, né, aprendeu, está habilitado, né, de tudo aquilo, muitas vezes é um momento que a gente fraqueja, porque vem a prova, aí vem muitas vezes o tapa no pé da orelha,
aí a gente fica assim meio mole, a gente acha que não consegue, e aí a gente começa a perceber a importância e a necessidade do autoconhecimento, para a gente entender aquilo que a gente possui, aquilo que a gente necessita e que caminhos a gente vai percorrer para conquistar. Aí, à medida que a gente vai conquistando e se habilitando na gratidão, aí a gente vai se tornando mais resiliente, que a gente vai começando a perceber que muitas vezes os dissabores, as dificuldades, são essas provas, são esses elementos necessários para a gente perceber quem a gente realmente é, em que etapa nós estamos da vida. Então a doutrina tem esse viés de consolo, porque ela diz, olha, a gente precisa daquele momento para espairecer, porque a vida é difícil, não é para ser fácil a vida. Aí ela diz, a gente precisa daqueles momentos para a gente espairecer. Aquele momento que a gente diz que é aquele momento que a gente esquece de tudo. Pode ser aqui no centro espírita, pode ser junto com os amigos, aí vai ser uma escolha nossa. Para que ela diz, a gente renova as nossas energias e a gente continua ali a nossa caminhada em busca deste propósito. E aí esse conhecimento, essas vivências que vão mudando o nosso olhar, também vão construindo dentro de nós uma fortaleza de ideais que se tornam aquela base nossa, que a gente falou ali no início, de sentido existencial. Então a gente vai começando a compreender de forma mais profunda o que é que Jesus fala por amor, porque ela mesma vai dizer, a gente muitas vezes, de forma ainda desconhecida, relaciona muito amor à sexualidade. Então a gente cria uma confusão na nossa cabeça, imaginando que para existir amor precisa também existir sexo. E ela diz que não. O sexo é um instrumento, muitas vezes é necessário nesse processo que a gente vivencia, mas que o amor está para além disso. E aí, à medida que a gente vai construindo esses afetos, a gente vai fortalecendo os que a gente já possui e a gente vai se permitindo muitas vezes ser mais resiliente, ser mais compreensivo, ser mais compassivo, muitas vezes com aqueles que não gostam de nós e com aqueles que a gente também não gosta, porque a gente não é perfeito, A gente vai assim começando a exercitar, a gente vai começando a apurar, ou a gente vai começando a aprofundar essas qualidades que são tão importantes para nós. E aí ela vai dizer, olha, a necessidade do esforço, que a gente cai, e ela mesma vai dizer lá na obra Jesus e a Atualidade. Ela diz, o êxito passa necessariamente pelo erro. Ela diz que é muito raro alguém chegar ao êxito sem errar. O grande equívoco nosso é que a gente erra uma ou duas vezes e a gente já se acha incapaz. E aí ela diz que a necessidade daí a importância do conhecimento, desse exercício crítico, que ela diz, a gente tem que parar para refletir onde foi que a gente errou. Qual foi o problema? Por que foi que eu não consegui? Aí quando a gente identifica lá o erro, aí a gente faz novamente. Que a gente vai saber como fazer diferente para a gente conseguir chegar onde a gente deve chegar. Então requer de nós o esforço, a constância, porque se a gente não conseguiu na primeira vez, a gente vai tentar mais uma vez, a gente vai tentar mais uma vez, e se a gente continuar tentando e não conseguir, aí está na hora de parar e pensar, mas será que é por aqui mesmo? Será que é isso mesmo? Deixa eu olhar, deixa eu verificar aqui com o conhecimento, deixa eu verificar com o Evangelho de Jesus, se na verdade essas minhas escolhas não têm sido escolhas que não estão alinhadas com os princípios cristãos, que não estão alinhadas com o que Jesus nos aponta. Porque muitas vezes o nosso entendimento, o nosso conhecimento está ali de forma equivocada. Então a gente
pela nossa limitação mesmo, né, a gente compreende aquilo como já estando ali alinhado com o Evangelho. Não, estou seguindo tudo direitinho. E aí, muitas vezes a espiritualidade está assim, nos encaminhando, né, de outra forma, e a gente pensa que não está dando certo, né, por ironia da vida. A gente começa a imaginar diversas coisas, mas que requer de nós refletir e pensar: será que essa escolha é a escolha que eu deveria fazer? Será que eu estou fazendo, né, da forma correta? Será se isso é para mim neste momento da vida? Né? Então tem muitos que desejam um relacionamento, um casamento, e tenta e não consegue. E aí, muitas vezes requer parar para pensar: será se é esse o meu momento de vida para isso? Será que esse momento não é um momento que eu tenho muitas vezes que olhar para mim e cuidar do que tem aqui dentro, em investir no meu lado profissional, em investir nessas relações sem ter o interesse retributivo, né, uma ação social? Então, a gente precisa muitas vezes parar nessas situações que muitas vezes não acontecem da forma que a gente quer, começar a pensar, né, que muitas vezes não é da forma que a gente quer, mas da forma que a gente necessita. E começar também, né, a internalizar a necessidade do sacrifício, né, e sacrifício não como sendo algo ruim, sacrifício como sendo algo necessário, porque a vida é feita de escolhas, né? Então, a escolha que a gente faz vai ser em detrimento de outras que não se alinham mais a esse momento de vida nosso. E para nós isso tem que ser muito natural, porque às vezes as pessoas olham o sacrifício como sendo assim, o maior sofrimento do mundo. E aí muitas vezes muitos abandonam ou muitos se afastam, vamos supor, de uma escolha religiosa que fazem em virtude disso. Né, as facilidades do mundo, as sensações, né, são mais atrativas. Eu quero uma vida muito fácil, de tudo na mão, quando na verdade, se a gente for perceber, principalmente pelas experiências dificultosas e dolorosas que a gente passa, são aquelas que mais marcam e as que mais nos ensinam. Porque depois que tudo acontece, que tudo passa, aí qual vai ser o sentimento que a gente tem, né, de agradecer a Deus. A grande maioria das vezes, obrigado Deus, aquilo ali era um livramento. O Senhor soube conduzir o caminho, né, para que eu estivesse onde eu estou. E aí outra oportunidade, vai acontecer da mesma forma? Não. Pode ser que a gente passe por uma vivência semelhante, mas a gente não estará do mesmo jeito. A gente vai aprender, né, a lidar com as perdas, a gente vai aprender, né, a lidar com as mais variadas situações que acontecem na nossa vida, né? Então, a necessidade do esforço, da temperança também, a gente entender que há o tempo das coisas, em especial até para nós, a gente quer tudo agora, né? Então eu vou ser um homem de bem amanhã, quando a história não é bem assim, e a gente vai compreendendo à medida que a gente vai vivenciando essas provas, vai vivenciando essas experiências, vai encontrando os espinhos ao longo do caminho, que é a necessidade da gente amadurecer muitas coisas, e que a gente precisa, daí Paulo na carta dizer, né, da gente olhar, ele diz, dos cristãos, esses que se renovaram com Cristo, de olharem para as coisas do céu, de olharem para os seus corações, que muitas vezes a gente olha, né, só de forma externa, a gente não para, a gente não tem esse momento íntimo nosso, de parar para começar a refletir, né, sobre tudo na nossa vida. E a gente também pensar nessa constância e nesse sacrifício, nessas escolhas que a gente faz. E examinar tudo com muito cuidado, né? Daí essa necessidade de a gente parar, a gente ter esse momento de meditação, né? Esse momento de meditação é a gente refletir sobre as escolhas que a gente faz todo dia, né? Com quem eu estou, por que eu estou, por que eu estou aqui no Centro Espírita, o que é que o Centro Espírita me proporciona? E o que é que eu proporciono ao Centro Espírita? Porque se é essa relação, e a Joana disse que essa relação é uma relação natural, de dar e receber, eu tenho que também ter esse entendimento desse dever meu
meu em contribuir com o mundo. O mundo está contribuindo comigo, mas eu tenho esse dever e esse compromisso de contribuir com o mundo. Pode ser aqui no centro espírita, pode ser dentro da família, aliás, deve ser em todos os espaços, né? O ideal é esse. Então a gente começa a pensar assim, no trabalho, de que forma que eu contribuo? De que forma que eu contribuo para tornar aquele espaço um lugar melhor? Qual é a minha relação com o meu trabalho no dia a dia? Ela vai dizer, quando a gente encontra esse sentido, né, de coisas que a gente sente prazer, né, e aí ela vai fazer uma referência interessante, né, ao trabalho. Né? Então ela diz que à medida que a gente vai ali, né, amadurecendo, aí ela fala, por exemplo, especial, quando a gente encontra um sentido, por exemplo, no trabalho, o trabalho não se torna um compromisso, uma obrigação, se torna um prazer. Né? Então ela diz que é aquele momento que para nós, né, nós vamos estar fazendo uma atividade, né, ou uma atividade que a gente gosta. E aí ela diz que tem esse viés terapêutico. Porque à medida que a gente vai contribuindo, à medida que a gente vai trabalhando, à medida que a gente vai produzindo, aquilo vai nos trazendo um bem-estar, vai nos acalmando, vai nos dando um sentido de autorrealização e a gente vai percebendo que a gente está contribuindo para o progresso. E aí eu posso falar do trabalho mesmo, remuneratório nosso, ou da atividade que a gente faz no centro espírita. Então a gente vai entendendo nesses espaços, quando a gente começa a contribuir e quando a gente começa a ter esse sentido de prazer, e não é algo forçoso, então assim, a gente não vai se forçar a isso, mas quando a gente começa a contribuir nesses vários espaços, que a gente vê resultados, né, esses resultados promissores, aí muitas vezes a gente vai começando a ter esse prazer, a construir um sentido com aquilo que a gente faz. E aí Joana diz, o que é que aquilo se torna? Se torna uma terapia para você. Por quê? Porque te acalma, te traz harmonia, te traz alegria, você se sente bem estando nesses espaços, mesmo que seja difícil, mesmo que seja trabalhoso, mas vai ser algo que vai fazer com que você perceba um sentido para si. Então, ela vai nos mostrando dessa necessidade e dessa importância de a gente começar a buscar esses elementos. Aí ela traz, por exemplo, um questionamento que é bem interessante. Eu devo dizer que amo, ela diz que muitas vezes a gente, nesse nosso processo de agradecimento, nós temos condutas ambivalentes entre aquilo que nós somos e aquilo que nós deveremos ser, ou devemos nos tornar. Eu digo que é um desalinho. A gente vai em busca desse alinhamento, de onde a gente está para onde nós devemos chegar. E aí ela diz que muitas vezes nesse processo, por exemplo, de dizer para alguém que a gente ama, que a gente muitas vezes tem vergonha, às vezes a gente tem coragem, muitas vezes que a gente não sabe a reação do outro, ela traz o questionamento. E se eu for incompreendido, então, ou se a pessoa não me disser também que ama, então ela está dizendo que esses pensamentos se dão através dessa imaturidade que a gente ainda possui pelo medo da opinião alheia, pela necessidade que a gente ainda tem uma necessidade de uma autovalidação do outro. E aí, a partir disso, é onde muitas vezes, como eu havia falado, vão surgindo os momentos de ira, vão surgindo as frustrações, e aí ela diz que a compaixão vai nos permitindo encarar e vivenciar essa relação do próximo de maneira que ambos se beneficiem, ou a gente tenha um equilíbrio ali, ou a gente possa muitas vezes ver o outro com as suas limitações. E aí esse processo de amadurecimento psicológico vai avançando à medida que a gente vai expressando essa gratidão. E aí ela diz, por tudo que acontece conosco,
por tudo que aconteceu anteriormente, que a gente não estava envolvido, e por tudo que acontecerá no futuro. Aí a gente pode dar um exemplo, né, do nosso coração ser grato por alguém, em algum momento, ter tido a ideia de fundar esse centro espírita. Então a gente expressa esse sentimento de gratidão, né, e à medida que a gente vai nesse processo, por exemplo, reflexivo nosso, em algum momento a gente vai se deparar com isso, né? E a gente pensar, poxa, esse ambiente é um ambiente maravilhoso, é um ambiente onde eu me sinto bem, onde muitas vezes eu venho para ouvir alguém fazer uma palestra, eu venho tomar um passe. Que alegria, né? Eu preciso reconhecer que alguém, em algum momento, teve a ideia de vamos fundar o centro espírita. Como também para aqueles que ainda virão, para aqueles que passarão pela nossa vida, porque através da relação que a gente estabelecer com eles, seja quais forem a necessidade que a gente possa ser agradecido. Porque a gente vai tirar algum aprendizado dessa relação. Pode ser uma relação de conflito, pode ser uma relação afetiva. Mas que de todas essas oportunidades que a gente tenha, a gente possa extrair coisas boas. E a gente também possa se perceber como sendo esse espírito imortal com qualidades e com imperfeições. Mas que isso não se torne para nós, né, ali um esconderijo, onde muitas vezes a gente vai justificar as escolhas equivocadas que a gente faz, mas que a gente possa ter esse carinho e essa caridade para conosco, quando muitas vezes a gente errar com o outro. Reconhecer esse erro e a partir dele tirar algo de bom, porque essas experiências que a gente tem, são experiências dolorosas, necessitam também da gente esse momento, como a Joana disse, para a gente parar. A gente, claro, vai sentir, mas a gente precisa refletir, né? De que forma elas nos impactam e de que maneira eu posso enfrentar e seguir em frente. Porque o nosso propósito é de seguir em frente para que a felicidade se constitua como nosso significado existencial. É a nossa busca incessante do amor. E aí é o amor no sentido mais expressivo da palavra. E aí, para finalizar, é importante que a gente, né, tenha em mente que não basta a gente, cada um de nós, querer o bem. Né? Todo mundo aqui quer o bem. Mas é necessário, é imprescindível que a gente vivencie o bem e que a gente busque esses caminhos. A doutrina espírita é um desses caminhos, mas existem muitos outros. Para a gente vivenciar o bem, a gente não precisa necessariamente se tornar espírita, né? Porque a doutrina espírita não tem esse propósito de que a gente se torne espírita. O propósito da doutrina espírita é que nós nos tornemos homens de bem. Então, é imprescindível que a gente tenha, né, esse olhar, essa visão ou essa visibilidade de que o nosso caminho é esse, é a gente estar nessa busca incessante do amor, e essa busca vai se dar a partir desse querer, mas em especial dessa vivência do bem. Então a gente, por exemplo, deseja um mundo melhor, a gente aspira a coisas melhores, e aí a gente tem que ter essa visão de que esse mundo melhor passa por nós. Então a paz que a gente quer para o mundo é uma paz que começa dentro de nós. O bem que a gente quer para o mundo é um bem que começa dentro de nós. Porque, né, a partir de como a gente constitui quem nós somos internamente, né, esses novos sentimentos eles vão se espargir, eles vão se refletir para o mundo, através das nossas ações, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então que a gente possa ali ter como roteiro, ter ali como norte a gratidão, e que eles não sejam só, né, palavras bonitas, palavras brilhantes, mas que a gente possa, por exemplo, sentir a gratidão
na grandeza dos gestos, em especial daqueles gestos simples, daqueles gestos que não necessitam de grandes esforços, mas os benefícios, né, que surgem dessas atitudes. Às vezes são atitudes anônimas, alguém fez para que a gente estivesse aqui hoje, e da generosidade, né, da confiança. Tem pessoas que confiaram em nós, os nossos familiares confiaram para que nós estivéssemos aqui junto com eles. Então que a gente possa, reconhecer a generosidade desses corações que se encontram aqui, junto conosco, no mesmo propósito, mas que muitas vezes têm entendimentos, têm perspectivas e têm visões diferentes das nossas. E que mesmo diante dessas diferenças, dessas imperfeições, desses olhares, desses entendimentos diferentes, que a gente possa corresponder àquilo que a gente é, dos melhores sentimentos, fazendo as melhores escolhas, seja para aquele que nós consideramos inimigo, seja para aquele familiar que a gente tem muita dificuldade de entendimento, e em especial para aqueles que a gente ama de forma incondicional. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar hoje e sempre. Obrigada, Senhor.